Meu povo, nós estamos chegando ao final da série Acalma o Meu Coração. No primeiro domingo nós falamos aqui sobre estabilize. E descobrimos e falamos sobre que só apenas em Deus nós conseguimos de fato estabilizar o nosso coração. No domingo passado falamos sobre a necessidade de nós mudarmos. Porque se nós não mudarmos e continuarmos fazendo as mesmas coisas, com a mesma rotina, com os mesmos vícios, com os mesmos descaminhos, como que a gente pode querer colher algo diferente? Então falamos sobre o mude. E hoje é o dia da gente escutar a fala e o imperativo: viva. Viva. Não há nada que agrade mais o coração de Deus, que alegre mais o coração de Deus, do que ver um filho seu, uma filha sua, vivendo. Eu imagino que Deus, quando vê um filho dele vivendo, de fato, Ele olha assim e diz: era isso. Era isso. Era isso que eu queria. Esse era o meu projeto. Que vocês vivessem. E vivessem de forma plena. Ao mesmo tempo que eu imagino o quanto deve entristecer o coração de Deus ao perceber pessoas como mortos-vivos. Mortos-vivos que, desde aquele que está largado numa calçada, como aquele que está de terno e gravata. Como isso deve incomodar o coração de Deus? Ele disse: Deus, não era isso. Onde Deus olha e diz: não criei o universo e coloquei o homem neste mundo para isso. Eu coloquei para que ele vivesse. O problema, meus irmãos, é que nós estamos ocupados demais, tentando sobreviver. E parece que não nos sobra tempo, nós não temos tempo para viver de verdade. A gente está tentando sobreviver. Você consegue entender isso que eu estou falando? Faz sentido? Eu estou numa batalha tão grande para sobreviver, que parece que não sobra tempo para eu viver. Tem alguma coisa errada aí. E a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa pensar sobre isso. Eu fui me lembrar daquela música do Titãs, Epitáfio. A música que nós usamos, Felipe vai lembrar, a gente fez um vídeo lá atrás, Felipe, na Unijovem, né? O Ministério Jovem da PIB. A gente fez um vídeo com sinais, linguagem de sinais sobre essa música. E a letra dessa música diz: eu devia ter amado mais. Epitáfio, você sabe que é a escrita que coloca ali na lápide, né? Então eu queria ter amado mais, eu queria ter chorado mais, eu queria ter visto o sol nascer. Eu devia ter arriscado mais e até errado mais e ter feito o que eu queria fazer. A música diz: eu queria ter aceitado as pessoas como elas são, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Eu devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Eu devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. E tem uma parte do refrão que diz: o acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído. Não, meu povo, a gente não pode deixar a nossa vida na mão do acaso. A gente não pode deixar a nossa vida e viver essa vida distraído, sem ver sol se pôr, sem ver sol nascer, sem ter aceitado as pessoas e amado as pessoas como elas são, sem ter morrido de amor. A gente não pode passar por essa vida, sabe, com medo de errar, com medo de falhar. Vocês percebem como essa música, ela traz justamente o sentimento que parece que foi de alguém que sobreviveu, mas que parece que não viveu? O Salmo 90:12, ele diz: ensina-me a contar os nossos dias, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. O Russell Shedd fala desse versículo dizendo que um dia contado é um dia vivido de fato. É um dia vivido segundo o propósito de Deus. Esse é um dia contado.
E aí falando, olhando dessa forma, quantos dias você tem de vida? Quantos dias você viveu, é melhor, né? Quantos dias você tem de vida parece que sentença de morte. Mas quantos dias você de fato viveu na sua vida? E eu não quero trazer aqui um sentimento de, puxa, de fato. Não, eu quero trazer aqui uma palavra de ordem. Viva. Viva. Pare de andar distraído e viva. Viva, sabendo que viver é uma ordem. E não é uma ordem minha. Estou aqui como pastor olhando para você e dizendo viva. Não. Mas é uma ordem de Deus. É uma ordem do próprio universo. Parece que quando a criança nasce, né, ela já leva uma palmada na bunda dizendo vive, chora, bota esse ar para fora, bota esse ar para dentro, expande esses pulmões, vai doer, mas vive. Respira, puxa, chora, mama, desde o nosso nascimento. É uma voz dizendo vive, vive, bate, vai para frente, segue tua vida, segue tua história. Isso vem de onde? Vem do útero? Não, isso vem do Gênesis. Quando Deus criou tudo, e Ele coloca ali o homem e a mulher, Ele olha para ela e diz que Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, vivam. Primeira missão que nós recebemos do Senhor, antes mesmo de uma necessidade de plano de salvação, de redenção, de restauração de qualquer coisa perdida, foi de viver. Porque Deus criou o mundo para que a gente pudesse viver nele. O pecado é que veio e distorceu essa vida e trouxe a morte para as nossas relações, trouxe a morte para a nossa estrutura social, trouxe a morte para o nosso mundo interior. Mas o mundo foi criado e foi colocado a gente assim, dado a ordem, dizendo: viva. A gente fala muito como igreja, né? Da grande comissão, do grande mandamento, ir de fazer discípulos, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. São missões que nós temos, mas a primeira missão que nós recebemos foi: viva. Desfrute da vida. A morte é vencida com a vida. A morte e realidades de morte podem ser vencidas vivendo. Quando Paulo está em Filipenses falando sobre uma realidade de ansiedade, de falta de paz no coração, que tem a ver com a nossa série, né? Ele traz um versículo lá de Filipenses 4:8, onde ele diz, é muito conhecido esse texto: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. O que ele está querendo dizer? E existe uma lógica aqui. Como é que eu tiro as coisas ruins do meu pensamento? De acordo com esse texto. Pensando em coisas boas. Como que eu retiro realidades de morte da minha vida? Vivendo. Vivendo. A gente falou no domingo passado sobre os inimigos, sobre os vícios, e como a gente precisa sim estar ocupado um pouco com isso e atento. Atento ao inimigo, atento à realidade do pecado. Mas nós não podemos nos distrair tanto com os inimigos ao ponto de não vivermos. Porque parece que a melhor forma de nós resgatarmos de fato a alegria de viver e a paz do nosso coração é vivendo. É desfrutando de uma série de coisas que a vida já nos dá e já nos traz. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. E com 17 anos, eu e minha irmã, a gente gerenciava um posto de gasolina que tinha um lava-jato. E eu cuidava do lava-jato, de receber os carros, anotar quem que ia lavar, o que não ia lavar, de fazer a checagem depois, de substituir o lavador, o aspirador quando ele faltava. E teve um dia que a gente chegou para abrir o posto, e tinha uma série de carros já para lavar, e quando eu cheguei, tinha chovido muito. E um barril de óleo queimado tinha transbordado desse barril e tinha entrado dentro da cisterna de água, que é onde a gente puxava água para lavar os carros.
E a gente ficou desesperado. Existia água para lavar os carros, mas tinha um óleo queimado. E a primeira reação que eu tive foi a gente precisa tirar esse óleo queimado daí. Nós precisamos tirar esse óleo queimado daí, senão a gente não vai conseguir lavar todos esses carros que estão aqui. Chamei o pessoal lá, os lavadores, o pessoal, cara, vamos tirar aqui, como é que a gente faz para tirar? Vamos tirando no baldezinho, uma missão muito difícil. Foi tirando no baldezinho e aí não dava, e era uma cisterna enterrada, subterrânea. E aí eu entrei, eu e outro cara, com uma faixa, tentando fazer uma peneirada para tirar aquele óleo queimado que estava lá. Um trabalho sem sucesso. Fiquei assim, todo de óleo queimado. Fiquei todo de óleo queimado, virei um dálmata. Fiquei todo de óleo queimado. Mas teve uma hora que a gente parou, e eu pensei, cara, não é tirar o óleo, é colocar mais água. Porque se eu colocar mais água aqui, o óleo vai sair. Porque o óleo fica ali em cima, ele vai sair. Simples, né? Estava todo melado já. Estava todo puro a óleo já. É só encher, que o óleo ele vai sair. Vai ficar muito mais fácil a gente recolher aquele óleo que está ali. Ele vai ir para fora. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Nosso coração está aflito, nosso coração está angustiado, a gente está ansioso, a gente está perturbado, a gente está com medo, a gente está assustado. E às vezes fica, o que é que está me assustando? Eu preciso tomar cuidado com o que é que está me assustando. Foi minha pregação do domingo passado, né? Hoje eu vou fazer as pazes com a coxinha, viu? Hoje eu vou fazer as pazes com a coxinha. Mas foi importante a gente pontuar a coxinha lá, mas hoje eu vou fazer as pazes com ela de um jeito saudável. Então a gente precisa cuidar do que está angustiando a gente, precisa tirar isso, precisa tirar aquilo, precisa tirar o consumismo, não sei o quê. Massa, a gente precisa ficar atento ao inimigo. Mas existe uma forma muito simples, a gente tirar todo o óleo queimado que está afetando a vida da gente. É encher de coisa boa. É encher de vida. É encher de prática de vida. De algo que represente vida plena. E o mundo que Deus criou para nós é cheio disso. E muito ainda está preservado e não foi afetado pelo pecado e à disposição de cada um de nós. E aquilo que não está disponível por causa do pecado, em Cristo nós podemos viver. Então a gente, em vez de ficar ocupado demais catando todo o óleo queimado que está ali na vida da gente, talvez a gente precise simplesmente viver. Faz sentido? Viva. Mas quero aprofundar com vocês. Viva descobrindo que viver é bom. Viver é muito bom, meu povo. A gente tem muita gente desiludida com a vida. E com a humanidade, e com tudo. Mas viver é muito bom. Deus não é um estraga-prazer. Deus não é um estraga-prazer. Pelo contrário. Meu povo, quem criou todo esse universo maravilhoso, cheio de recursos, cheio de coisa boa, foi Ele. Quem assistiu Advogado do Diabo, o filme Advogado do Diabo? Tem um diálogo do cara falando sobre Deus. Aí ele esculhamba Deus mesmo, não vou repetir aqui algumas frases que ele usa lá, mas tem hora que ele diz, Deus ele usa masoquista, não, ele é sarcástico, né? É isso que tu está falando? É sarcástico, Deus é sádico. Ele cria algo bom e diz, olhe, mas não toque. Lembra desse diálogo? Toque, mas não prove. Prove, mas não engula. Essa é uma visão da serpente. É de fato uma visão demoníaca. De que Deus criou um bocado de coisa boa proibida. E de que não tem como ser feliz neste mundo. Por que isso é da serpente? Quando a gente vai para Gênesis 2:16, e aí qual é a mentira da serpente? Deus diz, comam livremente de tudo que tiver no jardim. Mas a serpente, quando aparece para Eva, ela diz para Eva o quê? O que foi que Deus falou para vocês? Não comam nenhum fruto da árvore do jardim?
Percebe a sutileza do argumento da serpente? Não comam de nenhum fruto do jardim, foi isso que Deus disse para vocês. Eva repreende e diz: não, ele disse que a gente pode comer tudo, só não pode comer esse. Mas aquela seta foi lançada. Aquela seta foi lançada. Foi que Deus disse para vocês que vocês não podem comer nada. Isso é um discurso astuto do inimigo. Viver é bom. Viver é bom. E existe muita coisa boa na vida para ser vivida. Deus no primeiro dia, Ele criou a luz. E o que é que diz no relato de Gênesis 1? Ele cria no primeiro dia, termina no primeiro dia, Ele diz o quê? E viu Deus que era? Era o quê, meu povo? Bom. No segundo dia Ele criou os céus e a terra seca e a água. E no final Ele diz: e viu Deus que era? Bom. No terceiro dia Ele criou as plantas para darem os frutos. E Deus olhou e viu que era? Bom. No quarto dia Ele criou o sol, a lua e também as estrelas. E Deus viu que era bom. No quinto Ele criou os peixes e as aves e viu que era bom. No sexto Ele criou os animais domésticos, selvagens e os répteis. E ainda no sexto criou o homem e a mulher. E viu Deus que era bom. E esse capítulo termina lá na frente, o versículo 30 e 31 diz: e assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Tudo havia ficado muito bom. Imagina isso aqui. Deus criou o universo, criou a luz, criou isso aqui. Cara, tá bom, ficou bom. Deus, eu olho esse texto aqui de cara, Deus é um vibrador. Sabe? De olhar para a vida e dizer assim: ficou bom. Criou isso aqui, ficou bom. Criou tudo, ficou bom. Depois Ele criou tudo, aí Ele olhou para tudo que Ele criou e disse assim: ó, ficou muito bom. Ficou top. Está muito bom. Tudo que Ele criou é muito bom. E nós somos parte disso. Apesar de todo o pecado, toda a realidade de injustiça, de toda a realidade que a gente vive, o mundo ainda continua sendo um lugar bom, porque o homem não conseguiu estragar totalmente toda a beleza que Deus criou. A gente se esforça para estragar, mas não consegue. A gente se esforça para tornar a humanidade e o ser humano um ser sem escrúpulo. Mas parece que o ímago Dei presente, a imagem e semelhança de Deus presente, acaba falando forte. E a gente ainda consegue encontrar muita bondade e muita coisa bela neste mundo. Então, viva. Desfrute deste mundo maravilhoso que Deus criou. Mas viva enxergando a vida em coisas simples. Nós precisamos enxergar a vida em coisas simples. Lá em Gênesis 3:8 diz que ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Eu acho esse texto lindo. Porque está o homem e a mulher no jardim, eles já tinham pecado, mas ainda assim eles estavam no jardim, e eles escutam os passos de Deus no jardim. Depois, ao escutar, eles se escondem, mas eles escutam. A pergunta é: o acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído? O quanto nós estamos distraídos ao ponto de não conseguirmos mais nem ouvir os passos de Deus nesta terra? O caminhar de Deus no nosso dia, a zoada do barulho das pegadas de Deus na nossa semana. Estamos perdendo a capacidade de perceber a vida que vem de Deus e que glorifica a Deus presente em coisas simples. Eu falei da frase do Albert Einstein, no Instagram, quando eu publiquei a divulgação. Eu não sei quantos viram, mas a frase que diz que há apenas 2 modos de viver a vida. Um é como se nada fosse um milagre, e a outra é como se tudo fosse um milagre. Da mesma forma, e parafraseando essa frase, eu digo que existem 2 formas da gente viver neste mundo. Uma
É olhando para tudo e dizer nada é espiritual e nada tem a ver com Deus. E a outra é dizer tudo é espiritual e tudo revela a glória de Deus. O Ed René essa semana lançou, eu acho que foi como resultado de uma pregação dele, eu não sei, mas ele lançou uma campanha no Instagram das pessoas, como que elas veem Deus. Eu separei algumas aqui, vocês vão entender. Ele diz: se você não encontra Deus ao andar descalço na beira-mar, você não vai encontrá-lo no templo. Se você, a próxima, não encontra Deus ao pegar no colo uma criança, você não vai encontrá-lo no templo. Se você não encontra Deus no abraço de um amigo, você não vai encontrá-lo no templo. Parece que a gente não consegue mais ver Deus no jardim, sabe? No caminho da vida. A gente precisa entrar num templo para poder ver Deus. E aí está o problema. Porque Deus, Ele está aqui, mas Ele está no dia a dia. Deus está em todos os lugares. E Ele lançou o desafio que as pessoas fizessem nos comentários, completassem. Eu acho que muitos de vocês viram, que muita gente aqui da Candeia segue o Ed. Então, as pessoas foram escrevendo muitas coisas onde elas percebem Deus presente na vida delas. Nós precisamos enxergar esta glória de Deus e esta vida presente no universo, que não é no universo, é no meu universo, na minha caminhada, na minha estrada da vida. Deus está presente em coisas simples da vida. Deus está. Foi isso que a gente abriu o culto hoje aqui? Deus está. E existe muita coisa boa para ser vivida. Nós sim precisamos tomar cuidado com os vazamentos de óleo queimado na nossa vida. Mas nós precisamos às vezes não focar tanto nisso. Ou colocarmos, melhor dizendo, colocarmos também o foco em viver. Porque esse óleo queimado sairá no momento que nós estivermos vivendo. Por isso que no Espiritualize, uma das fatias da pizza é o lazer. Nós precisamos enxergar o nosso lazer como algo espiritual. Porque é espiritual. Deus criou a gente para a gente ter prazer, para a gente se divertir, para a gente ser feliz, para a gente viver nessa vida aqui de uma forma que glorifique o nome dele. Não, você não foi criado para ser feliz, você foi criado para glorificar o nome de Deus. Sim, mas nós glorificamos o nome de Deus quando vivemos uma felicidade plena. Porque foi para isso que Ele nos criou. Ele nos criou e disse: vivam. O nosso lazer é algo espiritual. Eu falei aqui na série Sociedade do Cansaço, que eu cheguei a uma triste constatação, em algumas folgas minhas, de que eu estou muito ruim no quesito diversão. Porque quando eu estou de folga, eu estou perdido. Fico meio perdido. É como se eu tivesse... A vida foi caminhando e você foi se ocupando, você foi resolvendo muita coisa, foi tomando conta do problema de tanta gente, né? Da saúde de tanta gente. Mas você foi perdendo o lazer. E aí de repente parece que no meu dia de folga eu fico meio perdido assim. Vou fazer o quê? Às vezes dá vontade de trabalhar. Isso não é normal. Está faltando essa área da minha vida. Eu preciso espiritualizar mais ela e entender que eu preciso descobrir coisas simples que eu tenha prazer em fazer, que me traga alegria, que me traga diversão, que me traga alegria, prazer, satisfação. Nós precisamos disso, porque a vida é isso. E em coisas simples. Preguei sobre isso hoje de manhã, né? E hoje à tarde eu tive um momento de sentar na varanda, fiz um pãozinho com queijo, um café coado, estava um climazinho bom, estava o sol baixando, aquela luz de final de tarde. Eu tive ali um momento, gastei R$3,50. Eu fiz o cálculo, R$3,50, 2 fatias de queijo, tá caro, né? 2 fatias de queijo, um pãozinho na chapa, um cafezinho coado, sentado na varanda, o sol baixando. Eu disse: a vida aqui.
A gente não pode andar distraído. Nós perdemos a sensibilidade dos momentos que nós estamos vivendo. Mas eu faço uma pergunta para você. Você tem a sua lista de coisas prazerosas e divertidas? Você tem a sua lista? A sua lista de coisas prazerosas e divertidas que você gosta de fazer, que lhe traz alegria, é o quê? É estar com pessoas, é estar com os amigos, é estar com a família, é assistir um filme, é sair para comer, é fazer uma atividade física. Cadê a sua lista? Você tem uma lista das coisas que te dão prazer? E você tem feito isso? Eu quero falar um pouco mais sobre essa lista. Mas antes eu queria fazer as pazes com a coxinha. Porque eu falei muito da coxinha aqui, não foi? Disse que a coxinha era meu Rivotril. Quando eu estava muito estressado, eu ia lá comer a coxinha. E aí eu falei sobre vício no domingo passado. E eu peguei uma frase hoje do James Houston, que é o mesmo cara que escreveu... É o livro que eu estava lendo, né? Do Fome da Alma. E ele diz o seguinte: o vício existe quando uma pessoa se torna de tal modo dominada que termina escravizada. Eu falei que o vício é a busca do prazer e do alívio da dor imediato. E quando você fica tão dominado por aquilo, que você termina escravizado por aquilo, isso se transforma num vício para você. Um prazer pode se transformar num vício. E aí eu fui pensar sobre isso e dizer, cara, comer a coxinha não é o problema. E qual é o problema? E quando é que não é vício comer a coxinha? Não é vício se a busca, ela não é compulsiva. Se eu não estou compulsivamente consumindo algo ou vivendo algo como forma de aliviar a minha dor e como forma de buscar um prazer para encher um buraco de um vazio enorme que existe dentro de mim. Não é vício se a busca não for por compulsividade, não for de forma compulsiva. Não é vício se o sentimento não é de fuga. Não é vício se é feito em adoração. Pastor, como é que é esse negócio feito em adoração? É você estar desfrutando aquele momento, né, como eu fiz hoje à tarde, na minha varanda, com um café que eu não estou podendo tomar, porque eu estou com gastrite, com um pão, com um vento batendo. Eu fiz aquilo em adoração. Em adoração. Não é vício quando é feito em adoração. Uma coxinha, meu povo. Você pode pegar uma coxinha e dizer, cara, que negócio fantástico e maravilhoso. Como é que Deus criou uma galinha que pode ser desfiada? E aí me desculpa o pessoal, né, os veganos, ou alguém que tem algum problema mais sério com isso, mas uma galinha desfiada, temperada, com aquela massa, sendo num formato tão aconchegante. E ainda vem um ser humano e resolve fritar aquilo. E vem um outro ser humano e pensa, e se a gente colocar catupiry dentro? Isso é comer uma coxinha em atitude de adoração. E dizer, Deus, Tu é muito bom, Pai. Que maravilha isso aqui. Deu para entender? Mas tem um problema. Para não ser vício, esse prazer, ele tem que estar na lista com muitos outros prazeres. Se ele for sozinho, é vício. Se o seu prazer é só a coxinha, e é só isso que te acalma, é só isso que te dá a condição de viver, aí é vício. Mas se for um dia a coxinha, no outro dia o pastel, no outro dia a lasanha. Eu estou brincando, meu povo, é que eu não podia perder essa piada. Mas se você variar as coisas que você tem prazer, tipo, a relação sexual é um prazer que Deus criou para o ser humano, fantástico, maravilhoso. Mas se isso é o único prazer que você tem, você vai se envolver com isso de uma forma adoecida. Se comer, e comer é maravilhoso, mas se comer é a única fonte de prazer da tua lista, você vai adoecer comendo. Atividade física.
que é um negócio que traz prazer, que traz alegria, mas se isso for, a fazer atividade física for a única forma que você tem de desfrutar de algum tipo de prazer, você vai ser um viciado em atividade física. Então nós precisamos de uma lista plena, de uma lista completa. Essa lista não pode ser pequena. Quem participou do abrigo aqui, a gente quando falou de rede de apoio, que você que está fraco, precisa de uma rede de apoio, a gente disse, olha, se na sua rede de apoio tem só uma pessoa, você está perdido, e essa pessoa, ela está muito, muito cansada, porque ninguém aguenta ser sozinho rede de apoio de alguém. Você precisa de um grupo de pessoas para lhe suportar no sentido de dar suporte, e de suportar também, porque não é fácil suportar a gente, precisa de mais gente, entende? Da mesma forma são os nossos prazeres, e aquilo que a vida traz para a gente, precisa ter uma variedade. Se a sua lista tiver coxinha, você vai escrever seu epitáfio bem cedinho, o queria ter, vai ser bem rapidinho, e não é saudável, e adoece a gente. Então como é que está a sua lista? Uma outra coisa sobre essa lista, quanto custa o teu lazer? Quanto custa o teu lazer? É caro? Não tem problema ter coisas caras na sua lista, mas se tudo que te dá prazer é caro, você está preso e está escravizado. A gente precisa descobrir, como Marcelo Genesi canta na música dele, o melhor da vida é de graça. E tem muita coisa na vida de graça que nós precisamos desfrutar. Estava viajando com a Aninha e os meninos, e a gente estava numa estrada muito bonita, e estava eu e ela na frente. A gente estava indo de Floripa para Gramado de carro. Mas quanto custa o teu lazer, né? Essa foi cara, mas não precisava ser ali o que a gente viveu. A gente estava ali na estrada, e eu olhei para trás, estavam os dois meninos, cada um no celular. A gente estava na estrada, e eu olhei para ela, e começou a tocar no rádio, no som, What a Wonderful World, na versão do Thiago York. Eu travei na hora, eu olhei para a Aninha estava no mesmo estado, a gente olhou para aquele momento ali, e disse, que isso aqui que a gente está vivendo? Sabe aquele momento que a gente às vezes precisa palpar no presente? E dizer, olha o que eu estou vivendo aqui, isso é vida. A gente junto, em família, fazendo uma viagem, os meninos lá atrás, que é sonho nosso, que foi presente de Deus. Os dois ali pequenos, e olhar para aquilo ali e celebrar a vida. Olhar para uma feira que você compra e coloca dentro da tua casa e celebrar a vida e dizer, nós estamos vivendo. Olhar para uma experiência no trabalho que você tenha e celebrar aquilo que você está vivendo em Deus. Porque o trabalho passou a ser maldição a partir da queda, mas em Cristo nós podemos restaurar a nossa relação de trabalho para que ela seja uma relação de missão e de bênção, e poder celebrar a vida no momento atual e presente. Teve algumas vezes com a Aninha que eu disse, Aninha, congela isso daqui, olha o que a gente está vivendo, nós não podemos passar por isso daqui distraídos. Olha a maravilha do que a gente está vivendo aqui agora. Isso em tudo, meu povo, numa feira que compra, num passeio que faz, num parar na beira-mar para tomar uma água de coco, para ver um pôr do sol que é de graça, a alegria de estar vivendo ao olhar uma pia suja, olhar uma cama desarrumada, sabe, a olhar uma despensa cheia ou vazia, mas fazendo a lista para sair para comprar. A gente está celebrando a vida, a gente está vivendo, e nós não podemos passar por isso distraídos, simplesmente ocupados e preocupados com tudo que a gente tem para fazer,
com os boletos que a gente tem para pagar, com a fatura do cartão que vai chegar. A gente está ocupado demais sobrevivendo e não está percebendo que a gente também está vivendo. E a gente precisa abrir os nossos olhos para isso e enxergar que existe muita vida ao nosso redor. Existe muita vida ao nosso redor. Por último, meu povo, viva crendo que Jesus é a vida. Porque Jesus é a vida. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Sabe quando estava Adão e Eva no paraíso e o Senhor vem andando e eles escutam os passos, mas o que eles fazem? Eles já tinham pecado, eles se escondem atrás dos arbustos, mas em Cristo nós podemos ouvir os passos do Senhor e dizer: Senhor, vem participar com a gente. Em Cristo nós podemos dizer: Senhor, muito obrigado por isso. Em Cristo nós podemos ouvir os passos do Senhor e acender uma fogueira e fazer como Jesus fez, colocar um peixe e um pão para viver comunhão. Em Cristo nós podemos restaurar realidades de morte que existem na nossa casa. Em Cristo nós podemos restaurar realidades de morte que existem na sociedade que nós estamos vivendo. E termos lapsos de vida e focados nesta vida e atentos a esta vida, celebrarmos cada momento de vida que nós tivemos na nossa vida. Não passemos pela vida distraídos. Existe muita vida para ser vivida. Colossenses 1, 19 e 20 diz que pois foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude de Deus e do homem, e por meio dele, de Cristo, consigo, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Em Cristo nós podemos viver em paz com Deus, em paz com o mundo que nós vivemos, em paz com as pessoas. Esta obra de salvação é uma obra de reconciliação nossa também com a vida. A gente precisa se reconciliar com a vida e passar a viver com a força e com a consciência de que Deus é aquele que nos deu a vida, que Deus é bom, que tudo que Ele criou é bom, que nas coisas simples nós podemos viver. E sabe de uma coisa? Vivendo, você há de acalmar o seu coração. A gente está muito aflito tentando tirar o óleo queimado da cisterna. Aí Deus diz: ei, vive. Preste atenção. Olha o teu caminho. Preste atenção. Olha os meus passos no jardim. Está ouvindo não? Eu estou aqui. No meio desse caos, a vida. E nós podemos viver esta vida tendo consciência de que a estamos vivendo. Isso trará paz aos nossos corações. Mas eu queria que você agora orasse. Sabe a oração lá do começo? Quando a gente diz: Senhor, ensina-me a viver. Ensina-nos, Pai, a contar os nossos dias e a termos dias contados, porque foram dias vividos, celebrando a Tua presença e a Tua vida em nós. Ensina-me a viver. Pai, eu não quero andar distraído. Eu quero ouvir os Teus passos no jardim. Tu és o autor da vida. Pai, eu quero assumir o compromisso de viver de forma plena e consciente de tudo que o Senhor nos deu, de toda a vida que tem ao nosso redor, independente do caos, a vida.
E nós queremos voltar os nossos olhos para isso. Ensina-nos, Pai, a viver.